E aí ele fez o seguinte, ó, é justamente aqui, imaginem que essa área aqui desse círculo vermelho ao redor do ponto mais fino, ele falou, deixa eu tirar da minha análise. E aí essa zona de exclusão, tá? Ele resolveu criar uma nova esfera de referência. Antes de eu entrar nas dicas, eu acho que isso aqui é uma dica à parte, eu sempre falo disso, das escalas. A gente costuma receber muitos exames de colegas, tá bom? Perguntando, ai, Flávia, você acha que esse exame é suspeito? Eu posso fazer um LASIK? Posso fazer um PLK? E faz toda a diferença se a gente acertar a escala. Eu trouxe esse estudo, que é um estudo clássico, do grupo do Dr. Renato, em que eles pediram para que vários especialistas avaliassem a curvatura, o mapa axial anterior com escalas diferentes. Então, se vocês observarem, esse primeiro mapa aqui, ó, essa primeira foto, nada mais é do que, por exemplo, o 1 é o paciente 1, com uma escala. Na outra foto, é esse mesmo paciente com outra escala. E aí, quando a gente tem uma escala mais suave, a tendência, mesmo do especialista, é achar que aquela córnea é normal, porque tem mais tons de verde, né? E aí, a tendência é a gente achar que não é uma córnea suspeita. Quando os especialistas foram confrontados com isso, né, foi mandado em tempos diferentes esses exames, mesmo os especialistas tiveram dificuldade em diferenciar córneas normais de córneas com ectasia, tá? Então, uma sugestão para quem está iniciando é, primeiro, sempre entender que não basta você olhar só as cores sem entender a escala que você tá. Por exemplo, esse é um exemplo, é o mesmo paciente. Então, você pode achar que aqui você pode fazer LASIK e que aqui, de fato, você precisa fazer um anel porque é um ceratocone avançado. E, na verdade, não é nada disso. Você só precisa acertar a escala. Uma escala muito interessante para screening de refrativa que eu costumo mostrar, tá? É a escala do Dr. Jack Holliday, tá? Que é sensacional. Então, eu só vou parar aqui um pouquinho. Você pode escolher no Pentacam clicando no botão direito. Isso aqui é do Pentacam, mas no Galilei também tem a escala do Dr. Carlos Arce, que é sensacional, tá? Só para vocês terem uma ideia de que faz muita diferença na análise e no screening, em qualquer coisa que eu vou falar hoje aqui, é colocar antes uma escala bacana para fazer a interpretação. Muito bem. Quando você escolhe aqui 15 cores, você diminui aquela gama de verdes. E quando você escolhe a escala do Dr. Holliday, também fica mais fácil de entender. Então, uma escala muito legal para screening de ectasia, na minha opinião, é essa. Cada um tem mais familiaridade com uma escala. A minha sugestão é que as pessoas percam medo, né? E não só recebam um mapa printado, que sentem no aparelho e, de fato, procurem e busquem mexer e encontrar a escala que fica mais confortável. Para quem mexia com ICs, com topografia, é habituado com essa escala do Holliday, mas tem outras escalas sensacionais e que também, dependendo do olhar do cirurgião, vão fazer toda a diferença e permitir um screening adequado, tá? Agora entrando de fato nas dicas. O Belin-Ambrose Display, né, é um display famoso, na minha opinião, fantástico, mas infelizmente ele não é o suficiente sozinho para descartar uma ectasia. Tanto é que o próprio Dr. Renato intensificou os estudos dele em biomecânica, tentando aliar, né, achar maneiras de fazer screening adequado e encontrar todos os pacientes que podem eventualmente evoluir para ectasia. Falando um pouquinho do Belin-Ambrose Display, apesar de ser um display muito famoso, a impressão que a gente tem é que o pessoal só vai na cor, né? Se é verde, se é amarelo ou se é vermelho. Mas como que a gente foi idealizado esse display? Para mim, ele foi tão sensacional pelo seguinte motivo. Ele justamente pegou as duas coisas muito interessantes que foram o estudo da elevação posterior, tá? Da elevação anterior também, mas da posterior, e o estudo do mapa paquimétrico e uniu num mapa só. Então, a ideia que vocês devem ter é que primeiro eu devo olhar o mapa axial, com certeza, ver a escala direitinho, ver se é um astigmatismo, se é regular, se é simétrico, e depois eu uso o Belin-Ambrose Display, principalmente se eu não estou muito familiarizado a olhar a elevação e o mapa paquimétrico, que eles de fato vão ressaltar os olhos se houver alguma alteração. Esse primeiro local aqui que eu ressaltei para vocês são os estudos dentro do Belin-Ambrose Display do Dr. Michael Belin, tá? O Dr. Michael Belin, dos Estados Unidos, ele basicamente fez o seguinte, tá? Ele pegou o BFS, que é o Best Fit Sphere, que é uma esfera de referência que vai lá e vai colar na superfície anterior da córnea e na superfície posterior da córnea, tentando se encaixar da melhor maneira possível.
e vai mostrar que área que está acima da minha esfera de referência. Quem estiver acima da minha esfera de referência, olhem aqui na minha foto, vai ficar no mapa como em cores mais quentes, tá? E o que estiver abaixo da minha esfera de referência vai ficar em cores frias. Então, a primeira coisa do mapa do Bellin-Ambroise Display é isso. Logo depois, ele pegou e pensou o seguinte, eu vou fazer uma esfera de referência diferente, não só a BFS, ele criou uma esfera Enhanced, que chama Enhanced Best Fit Sphere. Como que ele fez isso? Ele pegou a zona bem ao redor do ponto mais fino, de 3 a 4 milímetros, e chamou de zona de exclusão. E aí ele fez o seguinte, ó, é justamente aqui, imaginem que essa área aqui desse círculo vermelho ao redor do ponto mais fino, ele falou, deixa eu tirar da minha análise. E aí essa zona de exclusão, tá? Ele resolveu criar uma nova esfera de referência. Essa nova esfera de referência, ao invés de tentar colar naquela córnea bem prolada, ela tenta colar no restante da córnea. E aí, de fato, essa esfera de referência, vocês vão perceber que ela tem um raio de curvatura maior, ela fica mais plana. E aí, o que é o grande tchan do display, do Bellin-Ambroise Display, em relação à elevação? Ele pega justamente a diferença do BFS com BFS Enhanced. Observem a minha setinha branca aqui, ó, que eu tenho uma elevação pequenininha e aqui eu tenho uma elevação grandona. Então, quando eu faço a diferença... Opa, peraí, meu slide sumiu para vocês? Pronto. Aqui, sumiu, mas tá voltou. Já voltou, né? Pronto. Então, aqui nessa região aqui, ó, eu tenho, por exemplo, mais 19 de elevação, tá? Em cores quentes, bem ao redorzinho lá do ponto mais fino. Quando eu vi na minha Enhanced Best Fit Sphere, esse ponto de elevação é mais 34. Então, o que é o display? Ele faz a diferença dos dois. E a diferença dos dois está aqui, que é aquela parte de baixo do meu display. E nós já temos valores de referência da normalidade. Quando está dentro da normalidade é verdinho, quando está fora da normalidade é 2 desvios padrões fora da normalidade, eu vou ter acima de 2 desvios padrões o vermelhinho, tá bom? Então, aqui é no caso esses valores de referência são em relação à superfície posterior, tá? Elevação posterior da córnea. Ele faz isso na primeira coluna para elevação anterior e na segunda coluna para elevação posterior. Então, a mensagem é, caso haja com a BFS Enhanced uma elevação alterada, eu deveria imaginar que essa córnea pode ser suspeita. Afinal, lembrem-se que o epitélio da córnea, a gente agora estudando mapa epitelial e OCT epitelial, o epitélio ele é maravilhoso, ele tenta compensar qualquer deformidade da córnea, então ele pode mascarar um ceratocone inicial. Já na superfície posterior, como a gente não tem epitélio, a gente só tem um endotélio, que não vai ter esse comportamento, a gente, teoricamente, pode pegar um ceratocone mais precocemente ao estudar a superfície posterior. Beleza?